precisa lembrar que não existe, como diz o grande escritor, né? Não há ninguém tão sábio que não tenha algo a aprender. E não tem ninguém tão assim simples que não tenha algo a ensinar. Então, sempre estamos aprendendo. Vocês estavam vendo o estudo aí falando em Deus, e veja que sua bondade e misericórdia é tão imensurável, é tão que a gente não consegue nem conceber. Ele coloca seres individuais, né? Cada um com suas histórias, cada um com o seu conflito, né? Cada um com suas vitórias, com seu aprendizado. Às vezes eu me paro, eu moro aqui na São do Sá, fico olhando os prédios, né? Quantos prédios tem aqui em volta? E eu fico pensando, em cada lâmpada daquela, existe um grupo familiar, uma pessoa sozinha, cada um com a sua história. De alegria, ou de tristeza, de doença, de sucesso. Não é? Eu fico pensando, cada um com a sua história, né? Cruzando os nossos caminhos. Estamos todos interligados. Pois bem, então a gente hoje vai conversar sobre isso. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí eu pergunto, eu queria saber de vocês, que vocês podem me dizer o que é o mal para vocês. O que é o mal? Oi? A falta do bem. O que mais? Dos bons. Você ajudar as pessoas que estão precisando. Porque assim, eu até pela internet, né? O senhor dando na mulher dele, um braço, uma coisa no braço, e tinha um casal, né? Conversando, ele dizendo, eu vou ajudar ela, eu vou ajudar, e a mulher do rapaz, não, você não vai se meter. E ele quase mata a mulher, porque ela quase mata e ninguém assim, a pessoa não quer, não deixou ajudar a outra senhora, né? Então, o que eu tenho mais a ver é isso. E eu fico mais assim, é que, como você também falou, assim, existem prédios, né? E cada um tem uma história. Então, assim, eu acho. Nesse prédio que eu estou falando agora, a gente entra numa elevador, que depois não dá nem um dia, nem um botado. E você? Eu estou primeiro, né? Mas continue. Não é verdade. Às vezes a gente escuta assim, quer ajudar uma pessoa, mas eu digo assim, não de casa, assim, eu tenho um bolso de cabelo. A namorada arrastou ela, matou ele, e ele saiu do seu apartamento para levar aquela mulher que estava ali passando para a cidade. Aí, quando você era vacinada, eu ia no isso. Certo. Então, ela está dando exemplos de mal, não é? Para que o mal exista, a nossa irmã falou, é a ausência do bem. Mas a ausência do bem é o mal. Então, tudo vamos adiante que vocês vão ver. O mal, então, será que seria isso? O mal é tudo aquilo que prejudica os nossos semelhantes? Isso é o mal? Tudo que prejudica o nosso semelhante. Por exemplo, quando eu penso, nossa mente está aqui, né? Quando eu mando um pensamento de raiva, de ódio, de inveja, isso é o mal? E quando esse pensamento vai, é energia, né?
ele vai, além de ir para aquela pessoa que eu estou emanando, parte desse mal fica comigo. E se aquela pessoa estiver em equilíbrio, o que é que vai acontecer? Rebate, né? O mal não bate nela e volta com carga pesada para mim. Então, quando eu emano um pensamento ruim, eu estou fazendo mal, não é? Quando eu, no momento de cólera, de raiva, emito palavras grosseiras, agressivas, isso é um mal? Palavras de força, não é? Conta-se que certa vez Chico Xavier ia passando apressado e uma senhorinha chamou ele e disse: Chico, vem cá, eu não entendi a receita que me passou ontem, eu não estou sabendo como é, vem aqui, me explica. Ele: olha, eu estou tão apressado, estou tão atrasado. Quando eu retornar, eu passo aqui, eu paro, prometo. E saiu andando. E Emmanuel, ai, como eu gosto de Emmanuel. Emmanuel é casca grossa, né? Emmanuel, volta, Chico, atenda ela. Estou atrasado, volte, atenda ela. Ele voltou, foi lá, olhou e explicou bem direitinho para ele, né? Para ela, para a senhora. E daí ele foi-se embora para o trabalho dele, mais apressado ainda, certamente. E aí ela faz: ô Chico, Deus te abençoe. E Chico, andando, Emmanuel disse: olha para trás, Chico. Quando Chico olha, ele vê aquelas vibrações, aquelas luzes chegando ao encontro dele. Emmanuel diz: se ela estivesse falando outra coisa, não é isso. A gente precisa estar pensando nisso. Não estamos aqui ao acaso, não é? Então, também uma palavra agressiva, uma falta de uma cortesia, não é? Você falou do bom dia. Muitas vezes, quando você vai pela rua, todo mundo que passa junto, eu dou bom dia. Um ou outro não responde. Mas eu vou deixar de dar o meu bom dia? Não. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha parte. O outro responde por ele. Eu preciso responder pelas minhas ações, pelas minhas atitudes. Outro dia eu entrei no elevador. Aliás, eu ia chegando no elevador, tem um rapazinho lá que ele tem um cachorrinho, que é bem idosozinho, o cachorrinho dele. E eu acho lindo, porque ele pega ele no braço e leva lá na calçada, bota o cachorrinho lá no chão, o bichinho está bem naquilo já, o cachorrinho dele. Eu também tenho, né, uma flor. E eu vejo, minha mãe, e aí, tudo bem, boa tarde, como vai o idosozinho? Aí ele está bem, e a sua? Diga, a minha está bem. Aí eu entrei, eu fui para o elevador de serviço, e ele foi pelo social, porque ele anda com ele no braço, e ele não consegue andar muito. Isso, entra uma vizinha no elevador de serviço, e entra todo irritado, e reclamando. Esse rapaz aí, é um grosso, mal educado, ele me viu, ele viu que eu ia chegando e não esperou, fechou a porta do elevador. Ora, será que ele viu? Será que ele... Não entendendo. Aí, nessa hora, eu fiz: olha, eu acho esse rapaz tão educado. A senhora tem certeza que ele me viu? Aí ela disse: mas tem muita... Eu odeio. Veja, eu detesto esse tipo de vizinho. Que energia essa criaturinha estava jogando para ele? Eu odeio, que é uma palavra tão forte. Eu detesto. Então, a gente precisa pensar nisso. Na palavra que sai. Talvez não seja nem isso, mas ela está emanando uma palavra tão forte. Aí eu disse: olha, eu acho esse rapaz não educado, esse vizinho tão educado. Provavelmente ele não viu. Aí ela ficou toda assim, né? Aí ela desceu logo ao seu andar, ela desceu. Então, é preciso a gente estar vigilando. Não é à toa que Jesus recomendou.
o vigiar e orar. E a gente precisa estar sempre atento. Uma palavra grosseira, um olhar de reprovação, de crítica, né? Às vezes a gente já olha para o outro, já nossa mente, que é não para, já começa a tecer comentários maldosos em relação ao outro. Nós estamos sempre estudando o livro dos Espíritos, o Evangelho, mas não adianta ficar só no estudo. Tudo é muito bonito. É importante que a gente busque colocar em prática, que seja um pouquinho. Exatamente. Então, o mal, vocês concordam, é tudo aquilo que prejudica os nossos semelhantes. Desde de uma ação, de uma atitude, de uma palavra mal colocada. Tudo isso é o mal. O mal é tudo que nos afasta de Deus, não é isso? E nesse momento a gente, eita, Deus esqueceu de mim. Não, nós nos afastamos de Deus. Pela nossa invigilância, pelas nossas imprudências. Por exemplo, no trânsito, né? Quando a gente vai no trânsito, não tem provação maior do que você dirigir hoje em dia na cidade do Recife, né? Não tem provação maior. Outro dia eu vim aqui na Avenida Norte, ali antes da Cláudia Barata, na minha faixa direitinho. E aqui outros carros, aqui são duas faixas só, né? Vi uma criatura que entrou pelo meio e bateu no meu retrovisor. Não, então, eu não sei como ele se pressão. Mas aí, veja, qual é a primeira sensação nesse momento que a gente tem? O susto e já vem umas palavrinhas delicadas, não é? Na mente da gente. Não é isso? Na hora eu levei um susto e já ia. Fiquei sem saber o que fazer. Quando eu olho, ele estava com o alerta ligado, buzinando. Aí veio aquele na mente, ó. Cai assim, é de paraquedas. Passou correndo alguém. Se eu tivesse no lugar dele, não faria a mesma coisa? Então, está vendo? Quando a gente se precipita no julgamento, quando a gente se precipita, a gente está fazendo mal. Quando a gente não trabalha nas nossas emoções. E qual é o modelo que Deus nos enviou? Jesus, não é? Se a gente vê a história de Jesus, Jesus nunca reagiu às atitudes de ninguém. Ele nunca reagiu. Jesus agia. Ele não reagiu. Ele sempre tinha uma palavra de conforto, o controle emocional. E é isso que nós precisamos constantemente estar trabalhando em nós. Procurando a cada dia ser melhor. Porque estamos vivendo, vamos dizer assim, os últimos tempos desse nosso planeta, não é? De prova e expiação. Neste planeta, nesta escola. Com certeza queremos voltar para cá. Mas para que a gente possa voltar para cá, a gente precisa trabalhar em nós. Senão não voltaremos para aqui, não é? E agora? O que é o bem? Tá fácil, né? Boas ações que beneficiam o próximo e a nós também. Se o mal é tudo que nos afasta de Deus, o bem, tudo que se aproxima de Deus. Não é isso? Uma pessoa que está precisada, sentada no chão, você passa no sinal, você vai
dá alguma coisa, você reúne da sopa, você não faz a sopa, mas você contribua. Existe mil e uma possibilidades de a gente fazer o bem. Não é? As pessoas às vezes usam a caridade pensando que a caridade é só você dar bens. Mas a caridade é você emprestar seus ouvidos. Quantas vezes tem alguém que está precisando apenas alguém que escute? E a maioria das vezes nós não sabemos escutar. Suponhamos, Giovana chega para mim, Lady Jana, eu estou precisando disso assim, mas rapaz, não é que eu estou também, Deus nem não terminar. Então a gente fica tão apressado que às vezes a gente nem escuta o que o outro tem a nos dizer, já começa a cortar. Não é isso? Então, a caridade, ela não é só ajuda material, mas também a gente prestar atenção no outro, a gente escutar o outro, um ombro amigo, um abraço, um bom dia. Um bom dia, às vezes, é o primeiro bom dia que aquela pessoa recebe naquela manhã. Já aconteceu de eu estar no prazo, fui pagar lá, estava no caixa. Quando eu fui pagar, estava eu e uma amiga, a gente indo brincando, aí eu, bom dia, tudo bom, não sei o quê. Aí é o primeiro bom dia que eu recebo hoje. Eu fiquei, poxa, entendeu? Então, às vezes é isso, é o primeiro carinho que a pessoa recebeu. Então, a gente precisa estar mais atento, seguir os passos de Jesus. Um sorriso, um abraço, uma atenção. É tudo que aquela criatura precisava naquele momento. Às vezes, assim, a pessoa está tão desesperada, tão angústia, aí a pessoa chega e conversa com outra pessoa, já fica aquela nuvem, né? Já aquele recebido, aquela. Eu acho que às vezes você está tão cansada, está tão ocupada com a pessoa não tem como você até no zap mesmo, às vezes a pessoa E ela falou agora no zap, é preciso a gente ter muito cuidado, porque no zap não tem emoção, cuidado. Às vezes você fala alguma coisa, escreve alguma coisa no zap e pode, dependendo de como a outra pessoa esteja, receber de uma forma diferenciada, né? A gente precisa ter um certo cuidado. O Haroldo diz que às vezes você não deve responder logo quando recebe a mensagem, dá um tempo. Bom a gente avaliar isso, né? Pois bem, então bem, tudo aquilo que nos aproxima do Pai, não é isso? O bem é tudo que é bom, é tudo que é belo, tudo que é amoroso, tudo que é equilíbrio, tudo o que é serenidade. Será que nós somos capazes de exercitar o bem? Claro. Somos filhos de Deus, somos herdeiros desse universo. Temos um irmão maior, que é Jesus, nosso mestre, que veio aqui nos trazer a lição que precisávamos aprender. Qual foi a lição que Jesus nos trouxe? Não escutei. Amar. Não é? A lição que Jesus veio, ele veio ensinar a amar. Na hora que ele estava voltando, o que é que ele diz? Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, é preciso isso, aprender a amar. Aí sim, nós estaremos fazendo o exercício do bem. Quando nós aprendemos a amar o outro, mas de uma forma incondicional. Porque nós, geralmente, amamos o outro condicionalmente.
Exatamente. A gente tem que fazer o bem pelo bem, como nos ensina o livro dos Espíritos. Nós precisamos fazer o bem pelo bem. E não, eu vou fazer o bem esperando troca. Aí é barganha. Eu não tenho que barganhar. É como eu falei para ela, você dá um bom dia. Tem uma história que conta que o rapaz, ele vendia, aliás, tinha o jornaleiro, todo dia ele ia lá comprar o jornal, ele, bom dia. E o jornaleiro não respondia. No outro dia ele, bom dia. Não respondia, ele, bom dia. Até que um dia um dos vizinhos disse, tu não tem vergonha não, rapaz, nem que responde, olha para tu. Ele disse, paciência, eu não preciso que ele controle a minha educação. Aí a gente lembra aquela história do monge e o escorpião. E o escorpião estava lá morrendo afogado. E daí foi passando o monge com o seu discípulo, foi lá e foi salvar o escorpião, botou a mãozinha. Quando ele foi tirando do rio, o escorpião, na mão dele. Doeu, né? Ele soltou o escorpião, caiu de novo na água. Aí ele foi lá, pegou um galinho de planta, botou lá, para que o escorpião subisse. O escorpião subiu no galinho, ele foi e tirou o escorpião do rio. O discípulo, mas mestre, pensamento desse, é uma criatura que você foi fazer o bem, e ele te machucou. Feriu você, e você vai lá e ainda salva essa criatura. Eu não estou entendendo, mestre. Disse, o escorpião agiu conforme a natureza dele. Eu agi conforme a minha natureza. Então é assim que precisamos proceder. A gente tem que agir conforme a nossa natureza. É fácil? Não. É trabalhoso. A gente precisa, a cada dia, colocar isso em mente, ter a vontade de ser diferente. É buscar cada dia melhorar. Vai ter hora que a gente vai cair. Vai se machucar? Vai. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Será que tem alguém aqui que nunca sofreu? Levanta a mão. Nunca sofreu. Sim, porque eu já ia dizer, meu irmão está no lugar errado. Suba, né? Vai lá para outro. Todos nós passamos por privações porque faz parte do nosso aprendizado. Deus criou todos nós simples e ignorantes. Nós estamos aprendendo. Tudo que Deus fez é perfeito? Não. Ela disse não. E aqui, minha irmã? Tudo que Deus fez é perfeito? Todo mundo concorda? Tudo que Deus fez é perfeito. Portanto, nós somos perfeitos? Mas tudo que Deus fez, a gente foi criado por Deus, não é? Nós somos perfeitos também. Só que nós não concluímos ainda a nossa criação. Nós estamos ainda sendo construídos. Porque tudo que Deus fez é perfeito. Mas nós ainda estamos sendo criados para chegar na perfeição. Porque um dia aqui todos nós seremos espíritos puros. Não é? Seremos espíritos puros. Não somos ainda. Não somos ainda porque ainda estamos sendo criados. Como diz aqui o livro dos Espíritos, ainda não é isso. Ainda não está no momento, mas na frente. Não está no momento. Todos os espíritos, não, aí é a próxima pergunta. Eu me equivoquei. Mas olha, a gente Deus deu a gente como ele disse, né? Eu preciso de
Aqui. Porque certos espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal. E daí vem, não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão, tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Ou seja, nós somos todos criados simples e ignorantes, tá certo? Mas a gente vai estar ainda sendo construído. Quando é que vamos saber se estamos fazendo o mal ou estamos fazendo o bem? Como é que a gente sabe? Quando é? Eita, ninguém sabe quando está fazendo o bem nem quando está fazendo o mal. Mas o que é que vai dizer para a gente se a gente está fazendo bem ou a gente está fazendo mal? Ah? Muito bem, me respondeu. Exatamente, porque, ó, onde é que está escrita a lei de Deus? Você não respondeu. Na consciência, não é na nossa consciência, na consciência do ser, né? Na consciência do homem. Então, na hora em que a gente faz alguma coisa não boa, o que acontece? Nossa consciência começa a, não é? E muitas vezes a gente se para a pensar, meu Deus, se eu não tivesse feito isso, não estaria agora acontecendo aquilo, né? Muito bem, não é isso, minha irmã? A gente começa a refletir, então, porque tudo está aqui dentro de nós. Temos o germe da perfeição dentro de nós. Então, quando a gente faz as coisas erradas, a gente começa a pensar nisso. Começa a cair a ficha. Aí vem Jesus e nos ensina, vai ter com ele, enquanto estás a caminho. Mas o orgulho e a vaidade, na maioria das vezes, não permite que nós façamos isso. Que nós busquemos, vamos dizer assim, consertar. Então, é na consciência do homem que está escrito tudo, né? E aí a gente vai saber se fez o bem, se fez o mal, na hora que a gente tem vamos dizer, esse mergulho interior. Me desculpe, eu venho aqui vocês preocupados de querer saber a origem de Deus. Onde a gente ainda nem conseguiu mergulhar para se conhecer a si mesmo. A gente já quer ir lá na frente. Não é? Ao invés de a gente se preocupar em saber essas coisas, que um dia, na medida que evoluirmos, teremos respostas, a gente deveria se preocupar em conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas imperfeições para que possamos transmutá-la. É para isso que estamos aqui, transmutar as imperfeições para ser um homem de bem. O que é ser um homem de bem? O que é um homem de bem? O que é que nos ensina o Evangelho? O homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, da caridade, eu tenho aqui, o homem de bem é todo aquele que pratica a lei do amor, da caridade e do perdão. Não estou lembrada. Em toda a sua pureza e plenitude. Então a gente precisa. Será que a gente aqui já somos homens de bem? Não. Aí por isso a gente vai se martirizar, se flagelar.
Não, não. A gente precisa ter a consciência que somos aprendizes, que estamos aprendendo. Então, como aprendiz, a gente vai errar? Vai. Não é? Existe aquele que seguiu o caminho, sempre buscando o caminho do bem? Sempre passando em todas as provas? Existe? Existe. Jesus, Emmanuel disse que Jesus sempre fez as escolhas pelo caminho do bem. Agora, que neste planetinha lindo e maravilhoso, não tem. Não tem por quê? É um mundo de prova e expiação. Então, a gente não vai encontrar um espírito desse nível. Todos nós vamos passar pelo caminho que precisamos passar. A gente precisa passar pelo mal para chegar ao bem? Eu preciso sofrer, chorar para poder chegar ao bem? Eu preciso? Está em cima do muro, minha irmã. Mais ou menos não é resposta, sim ou não? Aí eu preciso passar pelo mal, mas Jesus não passou. Yeah. Mas a gente não precisa, todos nós precisamos passar pelo mal? Manda ver o que foi que os espíritos nos trouxeram. Bora ver. Que Allan Kardec, esse exímio educador, ele foi e perguntou. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Allan Kardec perguntou, ele queria saber, será que eu preciso passar pelo mal para conhecer o bem? Sabe qual foi a resposta? Não. Não pela fieira do mal. Essa não precisa. É escolha, né? Não precisa. Cadê? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Entendeu? Pela ignorância. O mal não, pela fieira do mal não. Então, muitas vezes nós podemos fazer o mal em virtude da nossa ignorância, da falta do conhecimento. Aí vem, acho que o apóstolo Paulo quando diz: Deus não leva em conta o tempo da tua ignorância. Mas a partir do momento em que a gente toma conhecimento que aquilo ali é o mal e nós continuarmos, aí sim a gente vai responder por isso. Se fomos criados simples e ignorantes, então muitas vezes nós vamos nos equivocarmos em alguma decisão, em alguma situação, porque não temos o conhecimento, porque não usamos. Agora, a partir do momento que a gente sabe, eu vou tomar todas agora no carnaval. Quem aqui não sabe que o álcool prejudica o organismo? Me desculpe se tem alguém aqui que bebe, mas não é. Então, eu vou responder pelo meu lado: olha, André Luiz, se eu sei, não, tudo bem, respeito quem gosta, mas muitas pessoas agora estão se espaldando aí no carnaval. E daí a gente sabe, carnaval é a festa da carne, né? O que é que acontece? Depois estão aí cheios de irmãos, não é? Obsessores que estão ali. Tem até uma versão aí de uma música que diz: atrás do trio elétrico
Diz assim, só não vai quem já morreu. Lá no Espiritismo diz, atrás do fio elétrico, também vai quem já morreu. E está assim, ó. Aí depois a gente está obsediado, cheio de problemas, não sabe por quê. Porque a gente tem um conhecimento, sabe onde está entrando e a gente vai. Aí depois não quer sofrer as consequências. Olha, me desculpa, eu estou dando essa posição, né? Assim, para que a gente fique mais alerta. Tenha cuidado nisso, porque a gente é uma menina que eu conheci desde pequenininha, que ela frequenta lá. No ano passado, ela ligou, ela me chama de tia, ficou preocupada, porque estava bem e passou mal. Ela não disse que tinha sido ela. Olha, ô tia, se uma pessoa assim, estou falando assim. Aí eu disse, não, minha filha, eu expliquei a ela, né? Qual era o problema de estar ali, as energias que estavam ali, expliquei tudinho a ela. Mas aí ninguém, né? Quem era? Eu digo, vai para casa que é melhor, mulher. Vai embora, vai para casa. Aí ela, cadê que é? Minha filha mesmo. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem o conhecimento, então a gente vai responder por isso. Não tem para quê. Não se iluda. Deus não vai levar em conta da sua ignorância. A partir do momento que a gente sabe o que é que nos prejudica e nós insistimos, esperamos o quê? Eu queria contar com você, né? Aí, eu estava bem com ele se afastou muito, né? Aí ele sempre lá falava para a gente e a gente se guardasse no carnaval. Ele sempre dizia para a gente se guardar no carnaval, porque era festa, porque era festa local. Ele dizia que era festa onde eles se aproveitavam, né? Um livro que eu não lembro agora o nome, diz que nesses momentos, né, nessa época, os nossos irmãos não bons abrem mesmo as porteiras e mandam tudo vir para cá. Pois bem, gente, me desculpe, viu? Se alguém gosta de carnaval, eu estou só alertando. Eu me veio aqui para eu passar isso. Me senti à vontade de comentar isso. O Espiritismo tem essa coisa assim, não proíbe nada, nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos o que quisermos. O Espiritismo não proíbe, mas a gente sabe que temos a responsabilidade. A gente vai responder pelos nossos atos, né? Pois bem, oi? Principalmente, minha amiga, principalmente os médios, porque a gente sabe que os médios é uma anteninha parabólica. Não é? A anteninha, nosso perispírito do médio um pouco afastado, é uma anteninha parabólica. Nossos irmãos que estão ali, muitos deles necessitados, eles vão procurar quem? Aquela luzinha, né? Aquela anteninha e vão. Por isso que geralmente, depois do carnaval, tem muitos médios que chegam desequilíbrios nas casas. Ok? Eu estou falando isso porque eu sou doutrinadora. A gente, a experiência que a gente vê, tá bom? O erro é o mal. O erro é o mal. Ó, isso que a gente conversou. Bora voltar. Isso que a gente estava conversando. A partir do momento que eu tenho conhecimento e faço o erro, aí sim, eu vou ter as consequências, né? A partir do momento em que eu faço pela ignorância, porque ainda somos ignorantes na lei do amor, aí a gente não pode considerar mal, não é? A gente vai considerar mal quando a gente já tem o conhecimento, ok?
E por que Deus, que já não nos fez perfeito, não seria maravilhoso, né? Que, poxa, já pensou, Deus já poderia ter nos criado assim, anjinhos, né? Sem precisar passar por isso. Vocês acham que seria legal isso? Hã? Por que será que Deus não fez todos nós já perfeitos? Hã? Como eu falei, nós estamos ainda se construindo, complementando a obra da criação, para que futuramente sermos co-criadores, como é o nosso Mestre Jesus, co-criadores com Deus. Não é? Se Deus tivesse nos feito perfeito, como era que a gente ia saber? Suponhamos, como é que a gente sabe o gosto do sal? Quando a gente prova. Então, se Deus tivesse nos criado perfeito, que mérito nós teríamos? Nenhum, não é? Nós precisamos, cada um, crescer, porque somos seres, como eu falei inicialmente, individuais. E o nosso crescimento é intransferível. Cada um vai traçar seu caminho. Cada um vai estar se construindo. Alguns terão mais pressa. Como nosso mestre amado Jesus, que seguiu sempre pelo caminho do bem. Cada pessoa tem seu ritmo. Outros não vai ter pressa. Vai gradativamente, passo a passo. Na verdade, meu irmão, a gente só valoriza aquilo que a gente passa. Não é? Nossa irmã falou, se não aprender no amor, aprende na dor. Muitas vezes muitas não, a maioria, e vou mais longe, a grande maioria das vezes, infelizmente, nós aprendemos na dor. Que não precisava, a gente poderia aprender no amor. Mas pense como nós somos teimosos. A gente faz alguma coisa, não dá certo, e a gente continua insistindo em fazer, em repetir, mesmo sabendo que aquilo não dá certo. E às vezes, em várias reencarnações, repete o mesmo erro. Precisamos acordar, despertar, abrir nossos olhos, aproveitar cada momento que o Pai nos dá, cada dia. Porque a gente nunca sabe a hora que a gente vai voltar. Hoje eu estou conversando com vocês, pode ser a última vez? Pode. Eu posso desencarnar essa noite. Não quero, viu? Eu tenho muita ainda para aprender. Mas não é. E no entanto, a gente vai deixando sempre para depois. Exatamente. É o que mais surpreende, né? Acho que foi Dalai Lama no homem, é que ele pensa mais no futuro e termina nem vivendo o futuro e nem o presente. É só perder tempo. A gente sabe que quando nós estamos com esses pensamentos, nosso organismo responde. Nossas células têm inteligência. Então, se eu fico com pré-ocupação, já está dizendo, é uma ocupação antecipada. Se eu fico pré-ocupado, o que é que vai acontecer? Eu vou estar envenenando a mim mesmo. Então, são essas coisas que nós precisamos despertar, acordar, viver um dia por vez. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, porque eu não devo fazer o meu melhor hoje. Porque quando eu for, olha, pare um pouco. Se a gente soubesse que hoje era o último dia que eu ia encontrar determinada pessoa, como eu agiria com aquela pessoa? Não é isso?
E a gente não sabe, poxa, se é a última vez. Por isso que eu adoro quando Madre Teresa ensinou. Nunca saia de perto de alguém sem deixá-la melhor ou mais feliz. E é isso, meus irmãos, porque a gente nunca sabe se vai reencontrar de novo. Então, não tenha, vamos dizer assim, pirangagem de dar um abraço. Não deixe, não tem coisa melhor, essa troca de energia. Principalmente, uma mão por cima, outra por baixo, essa troca de energia. Nunca negue um sorriso para ninguém. Para ninguém. Isso é ser cristão. Isso é seguir os passos de Jesus. Jesus passando por todas as atribulações que passou, sendo perseguido, sendo vigiado em todos os seus atos. Jesus nunca deixou de sorrir, nunca deixou de acolher. Ele é o nosso modelo. É isso que nós precisamos seguir. Não negue um sorriso a ninguém, não negue um abraço a ninguém. Eu tenho uma pessoa da família, há muitos anos atrás, em que a filhinha dela saiu para ir fazer a matrícula na escola. E quando ela estava para atravessar a rua, aquelas pombas que antigamente tinha, né, eles esconderam, o cara perdeu a direção, não sei como foi, bateu no poste, ela estava, ela e a amiga dela, o transformador caiu em cima dela e da amiguinha dela. As duas morreram na hora. E quando eu fui lá, no velório dela, a mãe dela me abraçou. Ela é filha do primo meu. Novinha, tinha 21 anos. Menina bem pura. A mãe dela me abraçou e disse: Leide, a última frase que eu disse para minha filha foi: Deus te abençoe. Veja, Deus te abençoe. Então, Deus te abençoe quando um filho seu sai. Deus te abençoe para tua esposa. Deus te abençoe para teu esposo. Deus te abençoe para a pessoa que te ajuda na tua casa. Vai com Deus, Deus te abençoe. Não negue, isso é uma coisa maravilhosa. Parte dessa energia segue, parte dessa energia fica conosco. Isso é a gente fazendo o bem. É a gente mudando um pouco a psicosfera desse planeta. É quando a gente manda pensamentos de luz, pensamentos de amor, gente. Vamos vigiar, olhar nossos pensamentos e saber o que é que nós estamos pensando. É aí que a gente vai saber se está fazendo bem ou mal. Quando nós olharmos para nós, isso que eu estou pensando é bom? Isso que eu estou pensando é mal? E aí, mudar a sintonia. É assim que nós vamos estar colaborando com o nosso Pai Celestial. Ah, porque fulano não faz? O problema não é nosso, é dele. Faça você a sua parte. Seja você a diferença. Seja você aquele que quer a paz do mundo. A mãe da gente sempre, minha mãe tinha muito isso. Por não, minha irmã. Sim. Exato. Exato, mamãe. Então, é isso mesmo. Aquelas pessoas que possam, porque tem muitas pessoas, a gente sabe que, né, cada um tem as suas diferenças. E a gente também temos, às vezes, até de outras vidas que a gente se reencontra, porque os espíritos, eles se reencontram, né? Aquela pessoa que a gente não desce, né? Como diz, esse não desce. O que será? Aí eu digo, é justamente esse que é o melhor material de dar. É justamente esse que está machucando, está sendo um carro no teu sapato. É esse
que é o melhor material didático que você está recebendo. É esse que vai te ajudar a trabalhar a tua paciência, a tua tolerância, a tua resignação, a tua resiliência, teu perdão, a tua oração. Não tem coisa melhor. É essa. É nesse momento, aquele que está trazendo algum desconforto, ore por ele. Se não puder fazer nada, ir lá e conversar e dar um abraço, um sorriso, ore por ele. Faça prece por ele. O melhor é ficar bem, mas se não conseguir, ore por ele. O que precisamos para mudar nosso condicionamento atual? O que é que nós precisamos para ter essa mudança? O que precisamos? Autoconhecimento, exatamente. Esse mergulho interior, conhece a ti mesmo. Não é? A gente vê no livro dos Espíritos, lá no final, quando ele diz que ao deitar, né, Santo Agostinho, ao deitar, fazer uma revisão, o que foi que eu fiz de bom, o que foi que eu não fiz bem. Então, que a gente possa sempre fazer essa reflexão. É uma forma de evoluir. É meditar, refletir e orar. Então, que a gente possa fazer esse mergulho interior. O que é que eu fiz de bom hoje? O que é que eu poderia fazer melhor? Aí, quando a gente vai no livro dos Espíritos, ele pergunta assim: por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Aí ele diz, olha, pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Vocês estão vendo? Então nós precisamos ser bom e vencer nossa timidez para que possamos colaborar na obra da criação. Então, o que precisamos fazer é isso, é esse autoconhecimento, é encarar nossas imperfeições. É muito difícil para a gente olhar para a gente e dizer, poxa, eu estou com inveja de fulano. A gente não admite, né? Porque a gente cresce dizendo que inveja é coisa feia, é pecado. Então, a gente não quer encarar nossos defeitos. Ai, eu estou morrendo de ciúme. Que ciúme, eu estou com cuidado, não é? A gente muda logo, cria logo uma máscara, né? Eu não tenho ciúme da minha namorada, não. Eu estou tendo cuidado porque está dos outros. Será? Então é muito difícil a gente encarar a nossa imperfeição. Mais fácil a gente olhar um do outro, né? Apontar o dedinho para o outro é bem mais fácil. Agora a gente olhar para a gente mesmo é muito difícil. Então a gente precisa ter essa coragem, tendo na nossa consciência que somos seres em construção, que somos ainda ignorantes e que estamos precisando melhorar, estamos a caminho. Oi? Com certeza. Grupo acorde, né? De andar um dia todos nós seremos anjos. Então, pronto, a gente precisa ter essa coragem. A coragem para mudar o que precisamos mudar. Serenidade para reconhecer o que nós não podemos mudar, como diz a prece, né? E sabedoria para saber o que é discernir entre um e outro. E é isso que nós precisamos. Precisamos ter vontade. Sem vontade nada acontece. Eu preciso ter vontade de mudar. Esse é o primeiro passo. E quando não chegar essa vontade, aí eu vou ficar sempre postergando, deixando para amanhã. Quem sabe na outra encarnação, não é? Eu resolva. E o tempo vai passando. E coragem.
do Evangelho também, e as pessoas só ficou assim, os suicidas vão antes, porque quando eu falo suicida, as pessoas que se pedem imagem, que é grave, eu acredito assim, eu não sei se eu estou certo, eu só não sei o resto por isso. Meu pai teve uma vida muito desregrada, mas eu acho que ele só desencarnou quando ele tinha que desencarnar, porque ele passou 3 anos em coma, em aparelhos, né? Então ele morreu só quando ele tinha que ir embora mesmo. E eu não sei assim, e eu vejo assim, gente, com 18 anos, quem parte, morre logo. Aí assim, eu fiz com meu filho, assim, quando ele sai, eu oro, né, eu rezo, eu peço bons espíritos, né, para entregar a caminhada dele cada noite, porque se torna invisível para os inimigos da salvação. Então, assim, eu estou nessa dúvida. Eu queria que, se você tivesse... Bem, vamos parar para pensar. O que aconteceu com o André Luiz? Ele foi considerado o quê? Se ele tivesse seguido uma vida regrada, será que era naquele momento que ele ia desencarnar? Não é? Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Não é? Cada caso é um caso. Existem aquelas pessoas que realmente buscam. Por exemplo, se eu levo uma vida regrada, uma vida cuidando da minha saúde, eu vou ter a possibilidade de passar o período que eu preciso passar aqui até chegar o momento que eu estaria na minha programação de retornar, não é? Mas se eu vou e jogo fora as oportunidades, se eu pego um carro, me embriago, saio correndo e sofro um acidente, será que estava no momento de eu desencarnar? Isso me vem sempre na mente. Na hora que eu me jogo, que eu me mato, estava na minha hora? Estava não, porque depois eu tenho que resgatar aquele período que eu deveria ter ficado aqui e não fiquei. Então é muito relativo. O que a gente pode fazer é fazer prece. Claro, vai ter aqueles que cumprem a sua encarnação direitinho. Que, eu preciso passar aqui 5 anos. Aí a gente vê que aquela criança com 5 anos desencarnou. Era 5 anos que precisava só passar aqui. O caso do irmão de Chico Xavier. O caso do irmão de Chico Xavier, a multidão cobre. O amor cobre a multidão de pecado. O que aconteceu? O irmão de Chico Xavier estava dentro da programação dele passar um certo período no manicômio, né, internado, sofrendo. E como ele agiu com muito amor, ajudou muito o Chico, os irmãos espirituais decidiram que eu resgatar ele antes. Então, minha irmã, cada caso é um caso. Então, não se preocupe com isso. É viver um dia por vez. Entendeu? Aproveitar cada momento. Principalmente com o filho, com sua mãe, com o nosso laboratório, que é a nossa família. Sempre fazer o melhor. Vai chegar um momento que a gente vai deixar, vai voltar, porque nós somos espíritos. Nós não estamos, não estamos nos educando para a nossa volta. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Eu estou aqui de passagem. Não é isso? Aí eu lembro de Clóvis Nunes, que foi lá no GAN, no final ele disse, uma boa morte para todos. É assim que ele se despede. Uma boa morte, né? Que ele disse, daqui a 50 ou 60 anos, que vocês vão estar aqui. Então a gente precisa trabalhar isso. A gente fazer a nossa prece, a gente confiar em Deus. Claro, mas quando chegar na hora dele partir, ele vai partir. E queira Deus que ele cumpra o que ele se comprometeu lá, fazendo tudo direitinho. Pois não. Ó, terminou aí, eu me terminei aqui. Deixa eu terminar só para não ficar. Eu não vou nem passar todos, mas. Não, pronto. Isso aí deixa para depois, eu ia mostrar a agenda para a gente melhorar, mas. Tá, terminou o tempo, vou só encerrar com uma mensagenzinha aqui.
Isso aqui. Sempre pois misericordioso como vosso Pai é. Essa imagem do nosso mestre, que seja nosso modelo, nosso guia, né? Que a gente se espelhe sempre nele. E essa mensagenzinha, se te ferirem, por favor, reaja. Tá certo? Reaja. Reaja como a ostra, que quando machucada pelo grão de areia, reage produzindo uma pérola. Vençam o mal com o bem. Queria que essa mensagem ficasse com você. Esse tipo de reação. Mesmo que alguém, em algum momento, em desequilíbrio, nos machucar, que tenhamos força, coragem, para que a gente não revide, que a gente reaja como a ostra produzindo uma pérola. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a gente possa a cada dia ser melhor, rumo ao mundo de regeneração. Quem sabe, futuramente estaremos aqui novamente, queira Deus, não é? Se nós já tem, como disse Haroldo, que tinha não sei quantos bilhões, né, de desencarnados, eu estava vendo o vídeo dele hoje, de desencarnado, e agora tem 2 bilhões encarnados. Ele diz, até o umbral para se renovando. Então, quem está partindo aqui, muitos não estão voltando para lá, né? Já estão indo para outros também. E tenhamos isso em nossa mente, buscando a cada dia ser melhor. Afinal de contas, nós estamos nos completando a nossa criação. Então, precisamos fazer a diferença. Precisamos ser aquele que quer a paz, que quer o amor, que quer o equilíbrio. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos vocês.